Essa é a nossa capa de puff predileto. Ela foi feita na cor verde jade e nós utilizamos, gente, menos de um rolo, tá? Esse é o nosso rendimento. Como vocês podem observar, na parte superior, a peça é toda fechada, porque o intuito é justamente proteger o puff. Então, nós fizemos todo em ponto alto. E aí, descendo para a lateral, nós temos a parte mais estética também, tá? Essa é a nossa estrutura da peça, essa é a nossa peça, e é ela que nós vamos ensinar agora. Boa aula! Oi, 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 sejam bem-vindos a mais uma aula suprema. Ó, eu utilizei o nosso predileto, que é o nosso número 6, tá? Ele vem com 627 metros, o tex é 931, e a agulha recomendada normalmente vai dar 3 a 3,5. Contudo, para esse trabalho, eu optei pela agulha 4,5, porque eu queria um ponto um pouco mais solto. Porém, cabe a você fazer um pequeno teste e ver qual agulha fica melhor com a sua tensão, com o seu ponto, tá? Essa cor lindíssima, né, super destacada, é o salmão neon. Só que para minha peça, eu optei por utilizar o nosso verde jade, que é uma cor que eu acho lindíssima também, que dá um bom contraste e que, ó, funciona muitíssimo bem também para tassel, tá bom? A nossa peça, ela tem 38 centímetros de cada lado. É um quadrado perfeito, tá bom? Então, você pode pensar em adaptar. Como assim? Se o seu puff tiver uma base menor, você adapta, né? Fazendo a medida de uma lateral e da outra, vendo qual vai ser o tamanho da sua base, e aí você muda ou acrescenta ou diminui o número de correntinhas. A mesma coisa vai servir em relação às carreiras, tá? A quantidade de carreiras vai ser proporcional aos seus centímetros. Outra importante dica é, apesar do meu puff ter 38 centímetros, eu fiz um pouquinho menos, eu fiz 37. Por quê? Porque o crochê tem uma tendência a ceder um pouco. Então, com o uso, com o manuseio, né, o ponto cede um pouco. Então, eu fiz 37, já sabendo que eu vestiria uma peça que tem 38 de um lado e 38 do outro, tá bom? Vamos começar. Nós vamos fazer 10 correntinhas. Começo fazendo o meu nó corrediço. Eu sempre deixo um fio um pouquinho maior para poder arrematar depois com mais tranquilidade. E agora, ó, se vocês observarem, as correntes, elas não são apertadas, tá? Eu sempre faço deixando mais soltinho. Se você tiver essa questão com a tensão, essa corrente for muito apertada, eu recomendo você utilizar uma agulha meio milímetro maior. Por exemplo, eu quero fazer meu trabalho com a 4. Então, eu utilizo a 4,5 para fazer a corrente e depois eu volto para fazer o trabalho com a 4. Por quê? Porque se a sua corrente for apertada, isso aqui não vai ficar reto, ele vai virar um trapézio. Ao invés do quadrado, né, que a gente vai subindo, ele vai fazer assim. Então, essa é uma solução, tá? Agora vem aqui outro detalhe. Eu falei que ia fazer 10, eu não contei, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz uma a mais, tudo bem. Na nossa peça original são 51, tá? Agora eu venho. Eu poderia pegar aqui nessa alça, porém eu gosto de pegar, ó, a alça de trás, que é essa aqui. Então eu vou vir nela, ó, alça de trás. Vocês podem observar aqui, temos esse lado e esse lado. Eu entro nela, somente nela, faço uma laçada, passo por ela, fico com 2. Uma laçada novamente por 2, ou seja, eu fiz um ponto baixo aqui atrás. Se vocês observarem, ó, essa perninha lateral aqui, nós vamos entrar nele, entramos nessa perninha lateral, certo? Laço mais uma vez e subo, ou seja, fiquei com 2. Laço mais uma vez por 2. O que nós fizemos aqui foi subir um ponto alto ou um simulado de ponto alto, certo? Com um ponto baixo e outro ponto baixo por cima. Por quê? As 3 correntinhas, ou 2, depende do que você prefere, eu acho que fica aberto. O ponto alto falso eu faço, mas ainda assim eu acho que ele fica meio solto. Então, essa alternativa aqui eu achei mais interessante, tá bom? Agora é só prosseguir, dando laçada, entrando na alça de trás e, ó,
fazendo ponto alto. Nós vamos fazer isso até o final da carreira. Laçada, alça de trás, volta, fiquei com 3. Laçada por 2, laçada por 2. E assim a gente prossegue até o final da nossa carreira. Agora nós terminamos a nossa carreira. E o que nós vamos fazer? Nós vamos virar o nosso trabalho. Virei o trabalho. Agora, ó, aqui, bem aqui, eu não vou fazer correntinha, não vou fazer ponto alto falso. O que eu vou fazer é entrar nesse ponto, bem nele, normal, fazer o meu ponto baixo. Fiz o ponto baixo? Fiz. Agora, nessa perna lateral, eu entro, volto e fiquei com 2. Laço mais uma vez por 2. Tá? Isso é o equivalente ao meu primeiro ponto alto. Agora eu dou uma laçada e prossigo pegando nas duas alças, perdão, fazendo ponto alto até o final da minha carreira, tá bom? Como na minha original tem 51 correntinhas, eu fiquei com 51 pontos. Aqui eu tenho que ter 11, porque se eu comecei com 11 e subi 11, eu tenho que prosseguir com 11, tá bom? Eu vou fazer mais 2 carreiras, essa e mais uma outra, e aí a gente retorna para dar sequência. Fiz até uma carreira além do que eu falei com vocês, tá? Na nossa peça, a gente faz até ter os centímetros desejados. Então, o que eu faço? Eu peguei e fiz 28 carreiras. Me desculpem, 27 carreiras, tá bom? Que foi que eu precisei para chegar nos meus centímetros. Vocês podem fazer mais ou menos, lembrando conforme o tamanho desejado. Agora, o que nós vamos fazer? Cheguei aqui no final, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Vou dar uma laçada e vou entrar, ó, fazendo ponto alto aqui, nessa lateral. Por quê? Vou mostrar para vocês qual é a nossa estrutura. É importante a gente compreender. 3 correntes vão ser equivalentes, nesse caso, a um ponto alto, certo? Uma a uma correntinha que eu pulei e aqui a um ponto alto que vai ficar nesse espaço. Isso aqui, ó, ele vai descer. O objetivo é que a gente faça isso aqui tudo em volta para poder já descer a estrutura da lateral do puff. Então, agora, o que eu vou fazer? Uma correntinha de espaço, uma laçada, ó, e um ponto alto aqui. Natasha, mas por que o ponto alto aí? Ó, na prática, eu colocaria 2 pontos altos em cada carreira lateral dessa. Só que como eu estou fazendo a correntinha, então é a correntinha, um que eu pulei de base, uma laçada e um ponto alto. E aí vamos fazer de novo. A correntinha, o que eu pulei de base, o ponto alto, tá? E ó, ele já fica aqui bem na quina. Então, o próximo vai vir pra cá. Ó, venho aqui, já o meu ponto alto, certo? É bem assim mesmo. Faço agora uma correntinha, dou uma laçada e venho, ó, pra cá. Então, eu pulo isso aqui e já vou pro seguinte. Por quê? Porque eu quero que isso aqui, ó, desça, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui em toda a volta. Nessa parte é mais fácil, né? Porque temos já o acabamento do ponto, permitindo que a gente entre sem passar pelo ponto. Do outro lado também é mais fácil, tá bom? Então, eu vou fazer toda a volta e fecho aqui para vocês verem. Feito a nossa volta, ó, vocês podem observar que ele vai virando. Ou seja, já tá descendo as carreiras pro puff. Agora aqui, o que acontece? Nós fizemos 6 carreiras. Essa foi a primeira. Então, eu encerro aqui, ó, ponto alto, correntinha, um pro lado. O outro é o que saiu daqui. Lembram? No nosso começo nós fizemos 4. Pois bem, eu vou contar 1, 2, 3. Em cima da terceira, eu vou fazer um baixíssimo. E, ó, ao fazer isso, já virou. Vamos repetir novamente. As 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, certo? Uma laçada e ponto alto aqui. Porém, essa carreira, ela vai ser um pouquinho diferente. E eu já vou mostrar para vocês como. Agora, o que acontece? Eu fiz alguns preenchimentos, fazendo um pequeno motivo em crochê filé. O que é o crochê filé? É quando você justamente faz o ponto alto, a correntinha e o ponto alto com uma forma de criar desenhos. Então, eu não criei um desenho concreto, eu fiz abstrato, sabem? Mas eu fiz um pequeno detalhe. Então, ó,
No meu gráfico, e isso vai estar logo em seguida aqui no final da nossa aula, nós temos o espaço preenchido e o espaço vazado. O espaço vazado é o quê? É um ponto alto, seguido de uma correntinha, com outro ponto alto. Pulei aqui e fiz aqui. Então, cada espaço vazado, na verdade, ó, é esse quadrado aqui. Já o espaço preenchido é quando, ao invés de fazer a correntinha e pular o ponto de base, nós pegamos e fazemos o nosso ponto alto, tá? Então, ó, fiz um ponto alto aqui, fiz um em cima do outro e não tive um quadrado vazado, tive o quê? Um espaço preenchido. Então, vocês vão poder observar aqui, ó, na nossa peça, como que ela é preenchida, tá? E eu vou colocar esse gráfico aqui. Então, é só seguir o gráfico. Seguindo, você pode fazer de uma outra forma que você preferir. É bom para explorar, né, a nossa criatividade também, variando. Mas eu vou seguir aqui até o final da carreira. E aí nós vamos fazer juntos o tassel e fazer a aplicação dele. Ó, temos aqui o nosso cestinho pronto. Porém, cestinho, né, capa de puff. Porém, o que nós vamos fazer agora é um tassel, tá? O meu tem 16 centímetros e eu dei 40 voltas. Aqui ainda tem uma observação a ser feita. Eu gosto de nivelar o tassel junto. Como assim, Natasha? Eu pego a tesoura, normalmente não essa pequena aqui, uma maior, e depois eu junto todo mundo e ó, vou acertando, tá? No caso, eu vou acertar ainda mais ou menos até aqui, tá bom? E isso é uma dica minha. Aí, para fazer o tassel, vou mostrar para vocês, ó. Você pode fazer com cartão, com um pedaço de cartolina. Eu tenho utilizado esse livro, tá? É um livro que eu uso e que eu acho que deixa bem firme também. É uma possibilidade. Ó, venho aqui, coloco a ponta, vou dando voltas. Reparem que eu não tensiono muito. Por quê? Porque se eu tensionar, depois eu não consigo tirar com facilidade, tá? Então, eu deixo só colocado. Não aperto muito, nem afrouxo muito. Aqui eu já dei 6 voltas. 7, 8, 9, 10. Vou dar só 20. Porque esse aqui é mais... Ele é menorzinho, né? Não precisa ser tão gordinho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A pontinha está aqui. Corto aqui outra ponta, tá? Venho aqui, corto, vou cortar 2 pedaços. O primeiro com cerca de 20 centímetros, que é um palmo, e o segundo vai ser maior, com cerca de 40, que são 2 palmos. Deixo de 40 ali e trabalho com o menor. Dobro ao meio, passo ele aqui por dentro, ó, observem, que foi bem por dentro, coloco pra cá, e por isso que eu falei que é importante não estar muito apertado. Repare que como eu dobrei ao meio, tem, ó, essa abinha aqui. Então, eu puxo o fio pra cá, puxei, certo? Agora, eu já posso, ó, tirar. Tirei com calma para não desmontar, certo? Venho, puxo aqui. E aqui já vai dar o nosso primeiro nó aqui em cima, ó. Tá assim, eu venho e dou um nó. Agora, nós vamos cortar. Estamos assim, então, o que eu faço agora? Venho com a minha tesoura. Vou cortar, ó, esse lado. Observem que aquele lado tá firme. Tiro esse aqui porque eu não preciso cortar ele agora. Vejo se tá bem certinho e vou cortando, certo? Cortei. Nós ainda vamos aparar aqui embaixo. Porém, primeiro eu vou, ó, fazer o nosso nó aqui. Esse nó é conhecido como nó de macramê, tá? Como funciona? Eu venho, dobro aqui, faço uma lingueta e deixo a maior parte do fio separado. Separado não, pelo outro lado. Fiz essa lingueta, venho aqui, ó, coloco em cima, na altura que eu quero fechar. Tá bem aqui, a lingueta, a ponta do fio e o que eu vou enrolar. Segura aqui, por quê? Porque aqui, ó, eu vou pegar e vou passar por aqui, certo? Ó, passando por cima. Então, eu venho, observem. Segurei. Vou dar 5 voltas. Já fiz 3, 4, 5. Posso dar a sexta? 6. Agora, eu venho aqui, ó, esse fio,
e passo ele por dentro da minha lingueta, da minha alcinha, melhor alcinha, né? Venho, ó, está aqui, mas não solto ainda. Porque lembram do fio dali, certo? Ó, esse aqui, eu vou puxá-lo. E ao fazer isso, eu vou puxar os dois, ó. Eu tô pegando esse nó e colocando ele dentro. Ó, eu peguei e coloquei esse nó ali dentro, tá? Então, aqui está o quê? Preso. O nó tá bem ali dentro. Então, o que que eu posso fazer agora? Venho aqui, posso cortar essa sobra. A outra sobra eu também poderia cortar, mas eu vou aparar aqui junto, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, e aparo. E isso aqui eu gosto de fazer como? Com vários tacéis juntos. Ah, já fiz todos. Nessa peça, eu coloquei 3 em cada lateral. Então, um total de 12. Faz os seus 12, coloca um do ladinho do outro e corta todo mundo para ficar alinhado. Para aprender, é muito simples. A gente vem, ó, na lateral da peça, pega, puxa um desses fios, certo? E vamos dar 2 nozinhos. Coisa simples. 1, 2. Falei lateral, gente, mas eu centralizei, não nessa, né? Na outra eu centralizei, tá bom? Eu coloquei uma no meio, pulei 6 casas para a direita e coloquei outro na sétima, pulei 6 casas para a esquerda e coloquei outro na sétima, tá? Fiz isso aqui, nós temos 2 opções. A primeira seria arrematar para cada lado aqui, o que eu acho que não precisa, tá? A segunda, ó, é trazê-lo aqui por dentro. Então, venho com a agulha, puxo. E depois é só, ó, vir com a agulha por dentro também do tassel e puxar. Se você não quiser puxar, você pode primeiro prender e depois fazer o nó em cada um. Porém, eu acho importante fazer o nó antes para poder alinhar. Então, agora, ó, eu vou ter um pouquinho de trabalho para puxar, mas puxei, tá aqui no meio, tá escondidinho e ó, como é que fica. Tá bom? E assim foi feito a nossa capa de puff. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários e até uma próxima, gente!